Então, muito boa tarde. Bem-vindos ao segundo encontro aqui do nosso Hipocampo Verbo. Hoje temos connosco o professor Luís António Umbelino, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e da parte da Filosofia. O professor Umbelino tem uma longa prática de investigação. O nosso interesse hoje também desta sessão é vocês perceberem um pouco a importância da filosofia em todas as áreas e o modo como ela é transversal a todas as áreas, nomeadamente à ciência, às artes e também com um grande foco na cultura, já que tudo isso é, como dizia o Machado de Castro, que era um escultor português muito importante e que eu aconselho que vocês depois procurem um pouco e percebam, mas ele dizia do desenho uma coisa que é um pouco transversal hoje à filosofia, que é deixem a árvore crescer o máximo possível, deixem que todos os ramos exponenciem o máximo possível e que de todas as folhas consigam florescer, de modo a que o pensamento e o modo como se entende o mundo seja o mais profundo e o mais interessante possível. No desenho, que é mais a minha área, como sabem, a parte das artes, e que este ano, sendo Aveiro a capital da cultura, como sabem, a ideia é trazer aqui à escola pessoas e referências sobre o pensamento contemporâneo e o modo como esse pensamento contemporâneo pode fazer também crescer nos alunos e crescer aqui em toda a comunidade algum interesse por outro tipo de dimensão de investigação também, uma investigação própria que vocês queiram aprofundar. E trazer-vos aqui pessoas, de facto, com um currículo interessante, profundo, com uma longa carreira em termos de investigação. O professor Luís António Umbelino, para além de ser professor da Faculdade de Coimbra, é também um professor convidado da Universidade de Salamanca, tem alguns cargos em alguns institutos internacionais relacionados com a hermenêutica, tem uma prática e uma longa coordenação em relação à revista de filosofia de Coimbra, e onde escreve e onde é um dos principais mentores dessa revista, dessa publicação. E, ao longo da sua carreira, obviamente como académico, teve o seu primeiro momento na tese, em que, como vocês depois percebem aqui, acabámos de estar aqui, a tese do professor, que tem, obviamente, um enfoque muito importante sobre um filósofo particular, não muito conhecido, e daí também a importância de vocês perceberem essa perspectiva em que autores, às vezes menos conhecidos ou menos falados, são extremamente interessantes e que ajudam a desenvolver um tipo de pesquisa e um tipo de investigação diferente. E estamos a falar do Maine de Biran, que depois, obviamente, tem o seu papel, e na obra do professor, depois, aliás, este livro que está aqui é um dos exemplos depois da investigação sobre o Merleau-Ponty e o desenvolvimento a partir dessas reflexões. E, obviamente, quando se fala destes autores, não se pode esquecer nunca de falar do Husserl e também, obviamente, do Paul Ricoeur, que é citado várias vezes aqui nas obras do professor. E eu acho que será interessante, sobretudo, fim desta pequena apresentação, assim muito genérica, pois penso que aflorei assim um pouco toda a complexidade da árvore, e agora seria interessante, então, dar-lhe a palavra e perante o nosso grupo de participantes, termos essa oportunidade de o ouvir falar. Muito bem. E muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui presente. Bom, muito obrigado, muito boa tarde a todos e a todas, antes de mais. Bom, como sempre acontece nestas circunstâncias, a minha palavra é de agradecimento pelo convite para participar nesta iniciativa e para vir aqui até à vossa escola. Estes são convites que me deixam sempre muito, muito contente, muito entusiasmado, porque eu comecei a minha carreira como professor no ensino secundário e, portanto, cada vez que eu regresso a uma escola, e me encontro convosco, com os alunos dessa escola, eu comprovo
que a profissão de professor é a melhor profissão do mundo, porque é a única em que ninguém envelhece. Porque cada vez que encontramos alunos, são sempre os primeiros. Portanto, vocês são, ou recordam-me aqui, os meus primeiros alunos. Os nossos alunos têm sempre a mesma idade, o que é uma coisa fantástica, porque não nos deixa envelhecer, porque nós ficamos com a ilusão de que ainda estamos em contacto com os primeiros. E, portanto, é sempre uma alegria partilhar convosco e algumas reflexões, e também foi com muito gosto e com muito reconhecimento que aceitei o convite para vir aqui estar a conversar convosco um bocadinho durante a nossa tarde de hoje. Num certo sentido, o desafio que me foi lançado foi um pouco o de tentar pensar, e o professor Alexandre disse isso na apresentação, o de pensar, no fundo, qual é a utilidade da filosofia. É a velha questão, é sempre a velha questão. Quem trabalha em filosofia, mais cedo ou mais tarde, ouve a pergunta: para que é que isso serve? Para que é que isso serve? E, portanto, nós atravessamos a nossa carreira, num certo sentido, sempre a tentar responder a esta questão. A questão de saber para que é que serve a filosofia. Com uma diferença. Quem faz a pergunta, geralmente, formula de uma forma algo cínica e, portanto, partindo do pressuposto que não serve para nada. Quem tenta responder está no lado oposto. Sabe que ela serve para alguma coisa e sabe que isso, para que a filosofia vale ou serve, é tão importante e tão interessante que é suficiente para se dedicar uma vida a isso. Então, a questão, a partir daí, é tentar saber, ou é tentar encontrar uma resposta para esta questão. E se vocês, enfim, cada vez que se encontrarem com alguém que trabalha em filosofia, ou mesmo não trabalhando, é um leitor de filosofia, ou é alguém que, de alguma forma, se interessa por filosofia, vocês terão, mais cedo ou mais tarde, a confirmação de que essa pessoa, em cada leitura que faz, em cada ideia que persegue, ou que tenta desenvolver, está implicitamente a confirmar essa utilidade da filosofia. Mas, claro, que dizer as coisas só assim é correr o risco de ficarmos no âmbito de uma certa banalidade, de uma certa generalidade. E, portanto, nós temos que concretizar isto. Porque, com certeza, vocês também já ouviram muitas vezes estas expressões bonitas: a filosofia serve para isto ou para aquilo, as perguntas e mais não sei o quê, esse tipo de questões. Essa abordagem também não é suficiente. Ou seja, nós temos que encarar com rigor, efetivamente aquilo que a filosofia faz. E mais particularmente, ou mais em particular, aquilo que só a filosofia pode fazer. Porque a via de entrada para compreender o uso, entre aspas, da filosofia é precisamente compreender aquilo que, de um ponto de vista do conhecimento, porque é disso que se trata, apenas a filosofia pode fazer. O que a filosofia pode fazer. Ora, e o que a filosofia pode fazer o que só a filosofia pode fazer é, na verdade, conhecer zonas da realidade que, de outra maneira, não poderiam ser conhecidas, não chegariam a ser conhecidas. Então, esta é a minha possibilidade de partida. A filosofia continua a existir, continua a fazer-se. Esta é uma expressão que o Merleau-Ponty, um dos filósofos que eu estudei, gostava muito, o fazer-se. A filosofia continua a fazer-se e continua a ser um fazer-se, justamente porque há dimensões da realidade que mais nenhum outro tipo de conhecimento é suficientemente radical para poder conhecer. Mais uma vez, mas o quê? De que é que estamos a tratar quando eu afirmo isto? O que é que a filosofia tem de tão especial e de tão poderoso que lhe permita conhecer aquilo que outras dimensões do saber não compreendem, ou não alcançam, ou não tocam? Para tentar responder a esta pergunta, eu proponho-vos, em particular
obviamente, aos estudantes, proponho-vos um pequeno exercício filosófico. Pequeno exercício filosófico. Como sabem, os exercícios filosóficos são todos exercícios de pensamento. Não é? Porque para a filosofia, o laboratório é a nossa experiência e o nosso pensamento. Portanto, nós, para trabalhar em filosofia, não precisamos de sair de casa para ir para um laboratório específico, mexer com tubos de ensaio, etc. Nós levamos o laboratório connosco. E, portanto, abrir e fechar a porta é um gesto reflexivo. Então, proponho-vos um exercício filosófico para ver se vos consigo convencer da importância da filosofia e depois, no encadeamento desse exercício filosófico, gostaria também de tentar mostrar-vos qual pode ser o interesse, se é que ele existe, no caminho que eu segui nesse contexto. O exercício que vos proponho é um exercício que eu gosto muito de fazer com os meus alunos na universidade, mas que eu tenho a certeza absoluta que vocês igualmente me ajudam a montar o exercício. E o exercício é este. Vamos partir do pressuposto que eu vos apresento aqui uma garrafa, certo? Uma garrafa, sim? E dentro desta garrafa está, não água, mas está um líquido, eu sei que é um líquido, abano é um líquido, e um líquido cor de laranja. De acordo? Sim? Vamos partir do pressuposto que esta realidade e esta realidade, a garrafa com sumo dentro, sim? Com um líquido dentro, é a realidade. Ou seja, vamos supor que o mundo é esta garrafa com este sumo. E agora nós somos aqueles que querem conhecer o mundo. De acordo? Até aqui, nenhuma dúvida. Bom, e para conhecer o mundo, o que é que nós temos? Todos os conhecimentos, todas as disciplinas com as quais nós podemos fazer esse conhecimento. Por exemplo, vocês aqui no liceu podem conhecer o mundo através da disciplina de, corrijam-me se eu estiver errado, de português, ou de inglês, ou de física, ou de química, ou de matemática, etc, etc, etc. Vou vendo alguns sorrisos a aparecer com os nomes das disciplinas, não vou tirar nenhuma conclusão a partir daí. Então, se vocês olharem para as vossas disciplinas, o que é que vocês têm? Têm, na verdade, áreas de saber que vos ajudam, de alguma forma, a compreender o que existe. No nosso exemplo, o que existe é uma garrafa com um líquido de cor de laranja dentro. Muito bem. Então, vamos conhecer. Ora, a primeira coisa que eu quero conhecer é o material da garrafa. Eu tenho algum saber que me ajude a esclarecer o que é o material da garrafa? Sim. Tenho, por exemplo, posso estudar a composição física do objeto, a composição química do plástico. Posso, por exemplo, pedir à engenharia de materiais para me dizer se isto é resistente ou não. De acordo? Estão a ver a lógica? Ok. Posso pesar, posso identificar o material, posso decompor, posso dizer isto é formado pelo componente A, B, C, X2 ao quadrado. Estou a inventar. Ok? Bom, já conheci então a parte da realidade. Ou seja, significa que nós, seres humanos, temos um conjunto de disciplinas que nos permitem conhecer a garrafa. Ou seja, no nosso exemplo, uma parte do mundo. Ok. No final desse estudo, a minha pergunta é: está tudo estudado? Vocês dizem-me, claro que não. Claro que não. O que é que falta estudar? Bom, eu posso estudar, quero por exemplo, estudar a forma da garrafa. Se é ergonómica, se não é ergonómica, se é bonita, se não é bonita. O que é que eu posso utilizar para esse saber? Olha, por exemplo, o design, por exemplo. Não é? Ou a indústria dos plásticos, por exemplo. Com tudo o que isso envolve. Ok. Então, já conheci o material, não era só um exemplo. Já conheci o material, já conheci o interesse da forma. Já tenho aqui muitas disciplinas. Já tenho a física, já tenho a matemática, já tenho a geometria descritiva, já tenho a engenharia de materiais, já tenho o design, já tenho a arquitetura, etc, etc. É? Bom, vou continuar
a estudar. Já estudei tudo desta realidade? Também não. Neste caso, o que é que falta? O líquido. Muito obrigado. Ok, então vamos ao líquido. Agora vamos ao líquido. Para estudar o líquido, como é que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é analisar laboratorialmente o líquido. Aliás, esse estudo até vem geralmente nos rótulos. Não sei quantos por cento disto é não sei quê, não sei quantos disto. Ok. Já está também conhecido o líquido. Mais um conjunto de disciplinas. Depois, eu ainda posso perguntar, o líquido faz bem ou mal? Mais um estudo. Aqui já entra a medicina, a alimentação, etc, etc. Ok? Então vejam, a garrafa já convocou imensos saberes. Matemática, física, engenharia de materiais, geometria descritiva, o design, a arquitetura, a medicina, a anatomia, as engenharias alimentares, etc, etc. Ok? Muito bem. Continuamos a conhecer. Já está tudo conhecido? O que é que falta? O porquê de se fazer a garrafa? Muito obrigado. O porquê de se fazer a garrafa. Boa. Mais um valor. Ali, mais um valor. O porquê de se fazer a garrafa. E então, nós vamos convocar para aqui, por exemplo, olhem, a economia, as ciências económicas. A economia porquê? Porque a garrafa pode ser feita para conter o líquido de uma forma mais económica que me permita ter mais rentabilidade quando vendo a garrafa. Ou então pode ser por razões ecológicas. E se calhar eu tenho que trocar este material por outro mais biodegradável, etc, etc. Ok. E vamos explicar o porquê. Mais disciplinas. A todas aquelas acrescentou-se a economia, a ecologia, a biologia. Ok? Reparem, e o colóquio de saberes está todo aqui à volta. Com a economia vem a gestão das indústrias, vem a política. Estamos em época de eleições. Votem em nós porque nós defendemos esta garrafa. E então isto também está aqui dentro. Ok? Muito bem. Reparem, isto é muito importante. Nós todos estamos neste jogo. Todos estamos neste jogo. Vamos ver? À procura de saber o que são as coisas. E a minha pergunta mantém-se. Já está tudo conhecido desta realidade? Marca do líquido. Como? A produtora do líquido. Muito obrigado. Mais um valor. Tudo a faturar. A marca do produto. Muito bem. Avançamos para mais uma dimensão de saber. O marketing que explica a publicidade, a escolha do produtor, a lógica de onde vamos buscar os componentes para fazer o sumo. Ou seja, vamos juntar a isto tudo a agricultura, a agropecuária, os transportes, tudo a conhecer a realidade. Tudo a dar expressão à realidade. Muito bem. Já está tudo conhecido? Será que é possível conhecer tudo? Eu acho que sim, mas já lá vamos. Além disso, quem está agora a fazer a pergunta sou eu. Já está tudo conhecido? Ou falta conhecer alguma coisa desta realidade? O que é que vocês acham? Não falta uma coisa fundamental desta realidade. Conhecer uma coisa fundamental desta realidade. A tampa? A tampa faz parte da garrafa. Então, ouçam lá. O sumo é de quê? Pois. É um líquido laranja. É um líquido laranja. A que é que sabe? Bem, falta estudar. Como? Falta estudar. Falta estudar o sabor do sumo. Muito bem. Este é o meu exemplo. Depois de tudo estudado da realidade, há um resíduo de realidade que ainda não foi estudada, que é o sabor do sumo. O sabor do sumo. A minha pergunta é, com que disciplina é que se pode estudar o sabor do sumo? É que o sabor do sumo é uma circunstância muito peculiar. Claro, vocês podem me dizer, a anatomia explica-me como é que a minha língua, as minhas papilas gustativas, etc., etc., saboreiam o líquido.
E eu pergunto-vos, onde é que está o sabor? Na gastronomia? Na gastronomia, mas qual é o sabor? Isto é, quando vocês olham para o rótulo da garrafa e veem a composição do sumo, vocês conhecem o sabor? Não. Ora, este é um exemplo, é apenas um exercício filosófico. Este é um exemplo muito interessante, porque isto significa dizer que há uma dimensão da realidade que só existe na exata medida em que for experienciada por mim. Só existe na exata medida, portanto, em que for descrita por mim. Porque se eu não a descrever, se eu não a afirmar, ela literalmente não existe. O exemplo do sabor representa isto. Representa esta ideia. Não há outra forma de conhecer o sabor senão depois de alguém experimentar o sumo e estudar o sumo. O que significa que uma parte da realidade do sabor é o quê? É aquele que experimenta o sumo. E este é que é o ponto. Uma parte da realidade do sabor do sumo está em mim, porque sou eu que o experimento. Não há um sabor do sumo como um objeto. Claro que o sumo tem que ter determinadas componentes para me saber aquilo que sabe. Mas é preciso que o meu corpo se misture com o sumo para que o sabor apareça. De um ponto de vista filosófico, isto significa dizer que há uma dimensão da realidade do mundo, da realidade, que não é redutível, não se pode reduzir à objetividade. Porquê? Porque é preciso que um sujeito se conheça a si próprio naquilo que está a conhecer. Ou seja, quando eu saboreio o líquido, eu estou, em parte, a saborear o líquido e, em parte, a saborear-me a mim próprio. Não sei se me faço entender nesta experiência. Porquê? Porque sou eu que estou a saborear. Sou eu que estou a saborear. Não é o que nós dizemos em português. A que é que isso soube-te bem? E nós dizemos, isto soube-me bem. Isto soube-me bem a mim. Então, nesta experiência, está o líquido e estou eu. Está o líquido e estou eu. E então a pergunta definitiva é esta. Como é que se estuda aquilo que implica o conhecimento de nós próprios? Não apenas o conhecimento de nós próprios do ponto de vista pessoal, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista emotivo, mas justamente enquanto lugar onde as coisas acontecem. Nós somos isso. Nós, antes de sermos tudo mais, somos um lugar onde as coisas acontecem. O sabor acontece em mim, não acontece dentro da garrafa. A amizade acontece em mim, não acontece na caixa dos outros. O amor acontece em mim, não acontece ali nas páginas do livro. Está a ver? O medo acontece em mim, não acontece no copo. Está a ver? E este acontecer em mim significa algo de muito complexo. Porquê? Porque significa ao mesmo tempo que não acontece apenas numa parte de mim próprio. Não acontece apenas numa parte de mim próprio. Acontece justamente na experiência que eu faço das coisas. Ora, se esta ideia estiver correta, então nós temos que concluir que, depois de todos os saberes esgotarem os respectivos âmbitos, há de resistir um último saber, que é aquele através do qual cada um de nós pode descrever minuciosamente aquilo que aparece na sua experiência. A filosofia encontra-se neste núcleo. Não é a expressão, porque é aquele que não pretende conhecer a objetividade das coisas, mas sim a subjetividade das coisas. O que é que isto significa?
A palavra subjetividade é uma palavra hoje com má fama. Má fama. Vocês todos já ouviram esta expressão. Isso é subjetivo. Quando esta expressão é utilizada desta maneira, assim com um rosto um bocado, isso é subjetivo. É geralmente o que se diz. Isto é implicitamente visto como uma crítica. Porquê? Porque se entende que o principal modelo de conhecimento que nós temos é o modelo de conhecimento objetivo. E, portanto, o conhecimento é objetivo, o resto é subjetivo, ou seja, são opiniões. Mas não é este o sentido profundo da subjetividade. O sentido profundo da subjetividade é este. Há dimensões da realidade que precisam de um sujeito. Precisam de um sujeito para aparecer. Não é? Precisam de alguém. E nós sabemos isto muito bem, mas esquecemos. Vamos ver. Parem, algum de vós estaria disponível para aceitar o seguinte? Chega ao pé do vosso colega e diz, olha, a minha amizade por ti deixei ali atrás, está ali fora à entrada. Isto não faz sentido. Pois não. Não, a experiência da amizade é uma experiência onde nós vamos completamente. Nas nossas ações, nos nossos gestos, nas nossas opções. O que significa que não há amizade em tese. Há amizade nas experiências que cada um faz, disso a que se chama amizade. Ora, a filosofia é este tipo de saber. É este tipo de saber que é capaz de olhar para este lugar onde a experiência aparece, de uma maneira não totalmente objetiva. Não objetiva porquê? Porque uma parte da realidade tem a ver com a maneira como eu a experimento. É como se, portanto, em determinados âmbitos, a forma mais profunda de objetividade, fosse a subjetividade. E em que casos são esses? Fundamentalmente quando está em jogo o humano. O humano. Quando está em jogo o mundo humano, o que está em jogo é justamente esta dimensão. Uma dimensão da realidade que, para aparecer, precisa de alguém para aparecer, digamos assim, para a completar. É por isso que o autor ao qual eu dediquei, um dos meus trabalhos, a minha tese de doutoramento, esta é a razão, que acabei de vos expor, é a razão pela qual eu me interessei muito por este filósofo chamado Mende Biran, que já passou aqui no slide. É um autor, enfim, pouco estudado, um filósofo que nasceu no final do século XVIII e que escreve as suas obras mais famosas no início do século XIX. Portanto, é assim uma coisa já... E, no entanto, é um autor de rara atualidade, é um autor muito atual. Ainda gostava de falar convosco sobre isto, se tivermos ocasião, que tem a ver com esta ideia que a filosofia também nos ensina, de que o antigo pode ser novo. O de que, muitas vezes, o mais moderno é o antigo. Mas já lá voltamos. Então, uma das razões pelas quais eu estudei este autor foi justamente com base nesta convicção de que aqui vos trouxe. Esta convicção de que, quando se trata do mundo humano, ou nós saboreamos, ou não sabemos o que é que acontece. Nós saboreamos o quê? Claro, o sumo era só um exemplo. Quando nos saboreamos a nós próprios. Porque este é o jogo. Eu estou dentro daquilo que estou a conhecer. E este filósofo, de alguma forma, ajuda-nos a compreender isto. Porque ele coloca-nos uma questão muito interessante. Ele vive numa época em que está a nascer, com uma pujança enorme, uma nova área de investigação, que hoje, no nosso século, é uma espécie de vanguarda do conhecimento, que é o horizonte do conhecimento neurocientífico. Finais do século XVIII, princípios do século XIX, começa a haver um fascínio enorme pelo conhecimento do cérebro.
que é um conhecimento que não se podia fazer na altura de forma direta. Não se podia fazer diretamente. Era um conhecimento indireto. Especulava-se sobre como seria o cérebro. Como sabem, o cérebro foi o último órgão do corpo que a ciência conseguiu estudar por dissecação. Não é? Porquê? Porque enquanto não existiram técnicas de preservação, não era possível, porque imediatamente depois da morte o cérebro começava a desintegrar-se, e portanto, quando se começava a estudar já não se há tempo de conhecer o cérebro. Então era indiretamente. Mas o fascínio estava lá, já, e nunca mais nos vai abandonar. E, portanto, na altura em que este filósofo estava a escrever e a pensar, o ambiente intelectual da época era este. Conhecer o humano. Como é que se conhece o humano? Dominando o conhecimento do seu cérebro. Nós ainda vivemos esta época hoje. E nesta altura, este filósofo, levanta uma pergunta muito interessante, que é esta. Não há nenhuma dúvida sobre a importância do estudo do cérebro. Mas, será que conhecer o cérebro é suficiente para conhecer o humano? Ele coloca esta questão. É a nossa pergunta, isto é, conhecer a garrafa é suficiente para conhecer o sabor? É que a questão é esta. Para este filósofo, entre a existência humana na primeira pessoa, eu, e as condições materiais da minha existência, o cérebro, terceira pessoa, não havia coincidência. É uma ideia estranha. Não havia coincidência. Ou seja, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Dizem-me estranho, então eu não preciso de cérebro para ser quem sou. Claro, mas do ponto de vista do conhecimento, segundo o nosso filósofo, há uma diferença clara entre o que significa conhecer o cérebro e o que significa conhecer as minhas experiências, tal como eu as saboreio, no nosso exemplo. E essa diferença é muito importante. Porquê? É muito importante porque se eu compreender a diferença, eu começo a compreender que há conhecimentos sobre mim próprio que eu adquiro antes de conhecer cientificamente. Então, o que é que isto significa? Significa que ele nos confronta com esta ideia. Só um minuto para depois avançarmos. Esta é uma ideia muito interessante. Ele diz assim, ok, vamos imaginar... Não diz ok, claro. Este ok foi, como devem calcular, fui eu. Não é? Mas ele coloca-nos esta questão. Muito bem. Ele olha para os cientistas do tempo dele, de quem ele é um amigo, que ele respeita profundamente e que ele estuda completamente. Não? Isto é importante. Então, vocês têm um filósofo que conhece a ciência do seu tempo, conhece tudo o que é ciência. E, para ele, não há conhecimento mais fundamental do que o conhecimento científico. Ponto final. Apliquemos o conhecimento científico ao estudo do cérebro, diz ele. O que é que eu ganho com isso? Tudo. Quase tudo. Ganho a possibilidade de conhecer o cérebro. Isso é importante ou não? Diz este filósofo. Isso é a melhor coisa que nos pode acontecer. Ponto final. Vejam, é um filósofo que muito próximo da ciência. Se perguntássemos a este filósofo qual é a vanguarda do conhecimento na época dele, ele dizia a medicina. Porquê? A medicina é que conhece o corpo, conhecer o corpo é conhecer o humano. Ok. Mas o nosso filósofo coloca esta questão. Vamos imaginar que este copo é o meu cérebro. E vamos imaginar que eu começo a estudar o cérebro. Quando eu começo a estudar o cérebro, o que é que eu tenho? Se estivéssemos no tempo de hoje. Neurónios, sinapses, essas coisas todas. É? E eu observo o cérebro, muito bem. E depois, o que é que eu faço a partir daqui? Eu conheci o funcionamento do cérebro. Ok. E agora? Voltamos à mesma pergunta. Já conheci tudo? Não. Porquê? Bom, porque eu tenho que fazer uma ligação entre isto que estou a observar e a minha vida. Por exemplo, isto aqui tem alguma coisa a ver com a fala? Isto tem alguma coisa a ver com a dor? Isto tem alguma coisa a ver com a identidade? Isto tem alguma coisa a ver com o medo? Isto tem alguma coisa a ver com a alegria? Estão a ver?
É isso que nós fazemos. Vamos estudar para ver o que é que está ligado, como é que uma coisa se liga à outra. E este filósofo surpreende-nos com esta pergunta. Isso está muito bem. Mas onde é que eu observo primeiro a alegria? Em nós. Exatamente. Ora, isto é muito curioso. Porquê? Porque isto significa, então, que a base da ciência tem que ser a filosofia. Porque enquanto a filosofia não descobrir o sabor do sumo, não há nada que observar nos objetos. Na objetividade. Não sei se estão a ver a ideia. É? Ou seja, o que este filósofo nos diz é que a base do conhecimento da garrafa é o sabor do sumo. Digamos assim. Porquê? Porque se eu só tiver o cérebro, eu não consigo observar se eu só tiver aquilo, eu não consigo observar a beleza. Desculpem, não consigo observar qual era o meu exemplo? Já me esqueci. A alegria, ou a tristeza, ou etc. Isso eu preciso de conhecer o cérebro para perceber a ligação. Mas eu primeiro tenho que saber o que é a alegria e distingui-la da tristeza. Senão eu não tenho nada o que observar. Não tenho o que observar. O que significa que, então, para este filósofo, a ciência, enquanto produção humana, tinha que ser dupla. Tinha que ser filosofia e ciência. Não se podiam separar. Porquê? Porque há determinadas dimensões da ciência que têm a ver com o conhecimento daquilo que se experimenta. E o que se experimenta precisa do sujeito. E, portanto, precisa de outro método. Ou seja, seria preciso, para este filósofo, que a filosofia descobrisse os fenómenos para depois nós sabermos exatamente o que estamos a observar nos objetos, nos factos. Descobrir os fenómenos para perceber os factos. Porque se eu não souber distinguir os fenómenos, eu corro o risco de não saber que factos é que estou a observar. A segunda demonstração disto, e entretanto, acho que Sim, vamos acabando, não é? O moderador tem que... Não. É num sentido semelhante que eu, por exemplo, neste texto, coloco no centro desta análise que vos proponho aqui, um exemplo que é um exemplo retirado do âmbito da medicina. E esse exemplo é o exemplo da experiência, da chamada experiência do membro fantasma. O que é a experiência do membro fantasma? Para aqueles de vós que, porventura, nunca tenham ouvido falar nesta experiência. É a experiência que, estatisticamente, quase todos os amputados fazem. Alguém que é amputado, não é? Perde um braço ou perde uma perna. Não é? Quem é amputado de um membro, um determinado período depois da amputação, faz a experiência de voltar a ter um membro que já lá não está. Ok? Como se lá estivesse. Inclusivamente, há pessoas que relatam que sentem dor na parte... Sentem dor no membro fantasma. Ou seja, na parte do corpo que aparece como fantasma, ok? Mas que já lá não está fisicamente. Este exemplo interessou-me por duas razões. O primeiro tem a ver com o que acabámos de ver. A minha pergunta é esta. Se nós só tivéssemos um ponto de vista objetivo sobre a realidade, se fosse esse o único ponto de vista, como é que eu conseguia confirmar que o membro fantasma existia? Em rigor não podia. Porquê? Porque ele não se vê. O que significa que, para o membro fantasma se ter transformado num fenómeno estudado pela medicina, foi preciso que alguém dissesse assim: epá, mas eu tenho outra... Não é epá, não disseram epá. Podiam ter dito tipo. É tipo... Agora tenho aqui a perna outra vez. É preciso que alguém lá esteja. E que alguém testemunhe. Porque senão, se eu só tivesse o ponto de vista objetivo, o que é que eu tinha? Um braço ou uma perna que vai até aqui e não há mais nada. Eu não podia ir observar, dizer assim: olha, está aqui um fantasma. Toda a gente dizia que eu era doidinho e mandava-me embora. Mas a experiência do membro fantasma é hoje um facto científico. Qual é a base?
é o facto de alguém testemunhar isso. Ou seja, testemunhar a presença de uma parte do corpo que já lá não está. O que significa que a base deste conhecimento, uma vez mais, é filosófica. E é por isso que, ao lado da neurologia, da neurologia do membro fantasma, da biologia do membro fantasma, existe uma filosofia do membro fantasma. E estes conhecimentos estão ao mesmo nível. É este o ponto que eu vos queria referir. Estão ao mesmo nível. Ou seja, um não é conhecimento por ser objetivo e outro por ser umas coisas de perguntas e respostas. Não. Os âmbitos de conhecimento são o mesmo. Os métodos é que são diferentes. Os métodos é que são diferentes. E, num certo sentido, este livro anda todo em volta desse tema. Porquê? Porque se eu descubro filosoficamente o membro fantasma, eu posso utilizá-lo como modelo explicativo para diferentes dimensões da minha realidade. Desde logo a memória. Isto não será uma forma básica de memória? O corpo a recordar-se em mim? Claro. É boa, é giro. Significa então que isto é uma dimensão antropológica da realidade. É o sabor do sumo. É o sabor do sumo. Porquê? Porque, olhem, vamos imaginar que vocês saem de casa hoje e se esqueceram o telemóvel em casa. Quantas vezes é que vocês vão ter a sensação de que têm o telemóvel no bolso? Bastantes vezes. De acordo? Isso é o telemóvel fantasma. Quantas vezes é que vocês em casa já ouviram, já disseram assim, o que é que tu disseste? E os vossos pais, os vossos irmãos disseram, eu não falei. Sim? Vozes fantasma. Quantas vezes é que vocês já passaram numa casa abandonada, olharam, estava ali um rosto, mas não está lá ninguém dentro. Rostos fantasma. Quantas vezes é que vocês vão para chegar a casa, não encontram as chaves de casa? Onde é que eu tenho as chaves? Não é. Chaves fantasma. Nenhuma destas realidades pode ser observada primeiro objetivamente, mas pode ser descrita filosoficamente. O que significa que há uma via de entrada na experiência da memória, na experiência da ausência, na experiência do meu corpo, que é uma via de entrada filosófica. Agora imagine o que era a garrafa com um líquido lá dentro e sem este sabor. Sim? Estão a ver a ideia? Sem o poder saborear. Significava que havia dimensões da realidade que pura e simplesmente não existiam. Na minha perspectiva, nós teríamos um mundo substancialmente mais pobre. A filosofia serve para isso, para evitar o empobrecimento do nosso mundo. Esta seria, talvez, uma boa deixa. Um bom ponto de partida. Um bom ponto de partida. Para já, muito obrigado pela sua explanação. A ideia é que também, ao ler o livro, e que era um dos temas que gostava de falar consigo, e já perante a plateia também, a questão do Biran, por exemplo, o facto de ele ter passado numa época dificílima da Revolução Francesa, em que há um corte absoluto também numa questão de vivência, acha que isso também pode ter provocado que a própria investigação filosófica entrasse num caminho diferente, em que o corpo também tivesse uma importância diferente, já que a filosofia é sempre entendida como algo muito intelectual, algo muito cerebral, geralmente, por defeito, em que as pessoas esquecem muito do que o professor tentava a falar, que é, de facto, a necessidade do corpo estar presente nessa experienciação da realidade. O facto de ele ter passado por uma época tão buliçosa poderá ter também despoltado esse lado de uma investigação mais direcionada ao corpo e ao modo como o corpo sente as realidades? Sim, essa é uma boa pergunta. Eu diria que, no caso deste pensador, há razões propriamente filosóficas, não necessariamente razões políticas ou sociológicas, mas razões propriamente filosóficas que o levam a fazer uma investigação que o vai conduzir até àquilo que nós chamamos uma filosofia do corpo. Porque o que é interessante neste autor é que ele descobre o corpo justamente no mesmo registro. Portanto, a pergunta para nós pode ser sempre a mesma. Não é?
E eu podia-vos lançar a mesma pergunta, ou seja, vamos colocar no exemplo, no lugar da garrafa, o nosso próprio corpo. Ok? Então, como é que o conhecemos? Vamos ao médico, conhecemos a nossa constituição genética, a nossa constituição biológica, a nossa constituição neurobiológica, a nossa constituição física, a nossa constituição química, não sei se já disse. Ok? É sempre o mesmo problema. Mas no final de todas estas experiências, todas estas explicações, eu vou perguntar a mesma coisa que perguntei em relação ao sumo. Está tudo dito? E a resposta é não. Há qualquer coisa do corpo que depende do modo como alguém é corpo. Ou seja, depende da experiência. E é isto que este filósofo descobre. Ele descobre que há uma dimensão da experiência do corpo que é como a do membro fantasma, ou seja, em que não se descobre quando nós observamos a biologia. Não é que isso não seja importante. Há um outro modo de aparecer. Eu faço a experiência do corpo, eu posso observar o corpo e fazer a experiência do corpo. E diz este filósofo, quando eu estou a fazer as duas coisas, eu estou a fazer experiências diferentes. Estou a fazer experiências diferentes. O que é que isto significa? Deixem-me dar-vos um exemplo básico. Deixem-me dar-vos um exemplo pessoal, enfim, só para vos explicar porque é que este aspecto é muito interessante. Claro que isto nos levava muito longe, mas eu creio que com este exemplo eu me consigo explicar. E o esforço é sempre de encontrar um exemplo que nos sirva de apoio. E também para vos mostrar que um filósofo está sempre a interrogar a sua própria vida e aquilo que lhe acontece. Essa é a vantagem de ser filósofo, que é a malta trabalha em qualquer lado. Isto é curioso, tumba, já estamos desgraçados porque já estamos ali a trabalhar. Então, aqui há uns anos eu tive que ir fazer aqueles os exames médicos de check-up, a fazer aqueles exames médicos todos para ver se estava bem, se estava um problema de saúde, aquelas coisas que se fazem ao longo da vida, não é? Para acompanharmos a nossa saúde. E um dos exames que eu tive que fazer foi eu, entretanto, estava aqui a enrolar o discurso para ver se me lembrava do nome do exame. Era um exame que se faz ao coração, mas que é com aquela maquineta... Doppler? Pensei. Não, que permite ver ao vivo... Muito obrigado. Ecocardiograma, desculpem. Estava a pensar noutra coisa e não encontrava a palavra. Então, o exame, como vocês sabem, nós chegamos lá, deitamos em cima de uma mesa, uma coisa particularmente desconfortável, enchem-nos com uma pomada esquisitíssima e depois começam a andar com uma maquineta, assim, a pressionar o coração para ver se o coração está bem, se há algum problema. E o técnico que está a fazer o exame está sentado ao nosso lado, portanto, eu estava assim aqui deitado, por exemplo, aqui ao lado estava um técnico, virado para um computador que eu não via, e ele lá ia, não sei o quê, eu de repente via-o a clicar no computador para ele fixar as fotografias. Não é? É isto. Tá? Pronto, e lá, entretanto, começámos a conversar, etc. Eu já não me recordo o que é que disse qualquer coisa, isto é capaz de ser interessante e tal, ver o coração. E lá o técnico foi simpático e disse, olha, mas quer ver isto ao vivo? Quer ver o seu coração ao vivo? Eu, na verdade, estava a fazer conversa para isso. Eu estava curioso, queria ver o que é que se estava a passar no computador. Mas quando ele me faz esta pergunta, há qualquer coisa há um clique que me acontece na cabeça, e porque esta pergunta soou-me profundamente estranha. Era o que eu queria ver. Mas a pergunta é, quer ver o seu coração na maquineta? Quando ela fez esta pergunta, há ali uma fração de segundo em que eu penso assim, esta pergunta não faz sentido nenhum. A ver, o filósofo é alguém que está muito atento à maneira como se faz a pergunta. Quando a pergunta é disparatada, há qualquer coisa logo que isto não joga. E eu quero ver. Então, virar um ecrã para mim, e então, continua com a máquina aqui, sim? Com a máquina à volta do coração,
Eu olhar para a máquina, via que apareciam umas luzes. Agora respire fundo, agora faça força. E apareciam umas luzes. Ok, muito interessante. Agradeci muito, muito simpático. E vim-me embora. E não deixei de pensar naquilo. Eu estava a estudar, na altura, o Mendes-Birren, justamente. E, claro, andava com aquilo na cabeça. Na altura até andava a sonhar em francês, porque ele escreveu em francês. Eu passava os dias a ler os livros dele, e depois, a dada altura, já estava confuso, e comecei a sonhar em francês. Que era uma coisa que eu achei uma coisa fantástica. Porque estava nos sítios a falar com os meus amigos, todos falavam francês. Todos falavam, que eu estava de tal forma metido naquilo. Porque há esta pergunta, ele coloca esta pergunta. Será que o corpo que eu vejo é o meu corpo? Ou seja, será que o corpo que eu vejo coincide com o corpo que eu vivo? Porque naquele momento, na verdade, eu não podia ver o meu corpo na imagem. Ou seja, eu não podia ver aquela imagem como meu. Porquê? Porque não há nenhuma forma de eu fazer a ligação. Então eu saí de lá a pensar assim. Então, estão a ver? Eu de vez em quando penso assim umas coisas um bocado. Saí de lá a pensar assim. Então, vamos lá ver. E se naquele computador estivesse um exame antigo? E se a máquina estivesse desligada? Eu não sei. O que significa que aquela imagem era só do meu corpo, porque o técnico me disse que era o meu. Mas estava a fazer a experiência de ser corpo. Porquê? Eu estava ali sentado, levantei-me, sentei-me, não me doíam as costas, porque eu estava em grande forma. Peço desculpa, eu ia dizer que me doíam as costas, mas era mentira. Então, é disto que este autor está a dizer. Quando eu coloco a pergunta de saber o que é que eu sou, eu descubro, seja lá o que for, eu sou corpo. Mas que corpo é que eu sou? E então, os filósofos têm este hábito de dizer, nós somos vários corpos. Não significa que eu tenho uma data de corpos uns ao pé dos outros. Cada corpo corresponde a uma determinada dimensão da realidade do corpo. E há uma dimensão que é da minha experiência. É um bocadinho disto que se trata. O que é que motiva esta pergunta neste autor? É uma pergunta fundamental desta época. Mas isto, se calhar, seria interessante num outro contexto. Mas deixem-me só dizer-vos muito rapidamente. Este autor vive num tempo que é um tempo muito preocupado com as questões do conhecimento. Vivemos no final da época da grande revolução intelectual do século XVIII. O espírito do conhecimento científico está a aparecer de forma explosiva, já se estava a preparar, mas agora torna-se global. O fascínio da capacidade humana de conhecer é enorme. E, nesta altura, os filósofos preocupam-se muito com a questão de saber como é que se pode conhecer. Como é que é possível conhecer. E colocar a questão do conhecimento para este filósofo é colocar a questão de saber qual é o critério. Ou seja, qual é o critério para haver conhecimento. E a resposta dele, é uma resposta que tem uma história longa na filosofia, a resposta dele é esta. Pelo menos tem que haver alguém que conheça. É uma afirmação cartesiana no seu fundo. Não há conhecimento se não existir ninguém que conhece. Então, como é que eu tenho a certeza de mim? Não é? E ele vai responder, avançando por muitas maneiras. Eu tenho a certeza de mim próprio porque me sinto. O que significa que dizer eu tem que ser imediatamente dizer corpo, porque se eu não fosse corpo não tinha nenhum sentimento. É muito interessante. A origem do eu não é uma ideia, é um sentimento. E o sentimento de si é, simultaneamente, corpo. E com este autor, o corpo entra na história da filosofia. Na história da filosofia moderna. Na história da filosofia moderna e contemporânea. Não apenas o corpo físico, mas também o corpo que me permite ser eu. E este é que é o enigma. Mais uma vez, este corpo não se vê. É como um membro fantasma. Mas está lá. E de cada vez que alguma coisa compromete aquilo que eu sou, ele torna-se evidente. Nem que seja com um formigueiro no estômago. Não é? Passa alguém por nós de quem nós gostamos ou de quem temos medo. O corpo sabe logo.
Antes de eu começar a pensar no assunto, já estou com formigueiro no estômago. Há um corpo que eu posso conhecer como uma coisa, há o corpo que eu só posso conhecer como sendo eu próprio. Esta é uma das grandes teses deste autor. Há um corpo que eu posso conhecer como uma coisa, no monitor do computador, há um corpo que eu posso conhecer como sendo eu próprio. E esse é o grande desafio. Porque esse não se vê. Mas saboreia-se. Para eu saber o que estou a saborear, eu faço filosofia. Voltamos sempre à mesma questão. Exatamente. Obrigado. Vejam esta capacidade aqui pedagógica de estar sempre à volta do mesmo exemplo, não é? E já agora, então, outro exemplo, já que estamos numa biblioteca, e já que, pronto, ao ler o seu livro também há bastantes referências em relação à literatura, Sim. e ao ouvi-lo falar também, não pude deixar de fazer algumas relações em termos do seu pensamento e à forma de alguns de autores explicarem um pouco esse sentido da filosofia. Por exemplo, quando o Flaubert, também um pouco à época, traduz isso naquele livro brilhante do Beauvoir e Pécuchet, em que eles experienciam todas as áreas do possível conhecimento humano, ou depois, mais tarde, com o Houellebecq a fazer uma revisitação disso nas partículas elementares, que também é uma coisa bastante interessante, ou como refere aqui no livro a questão do Proust e a questão da memória, né? E a questão da presença insistente da memória ao longo de todos aqueles 7 volumes que ainda hoje são um referencial em termos da literatura, né? E seria, como estamos neste espaço também, já que acolhe aqui uma infinidade de literatura e com alguma qualidade, não sei se poderia também transpor um pouco esse pensamento para a questão da literatura, Claro tal sim. como Claro que sim. refere aqui no seu livro. Claro que sim. Esse tem a ver com uma outra dimensão do meu trabalho e que está encadeada com aquilo de que temos estado aqui a conversar, justamente porque há um conjunto de autores em filosofia que se entrecruzam. Se considerarmos o Maine de Biran, esse tal primeiro filósofo, se considerarmos depois o Merleau-Ponty, também já falámos, nós podemos juntar, para além do Husserl, que foi aqui referido, poderíamos acrescentar também um outro autor que está aqui projetado, que é o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, que é um grande filósofo contemporâneo, e que é um autor que me interessou por várias razões. A primeira delas é porque ele é um leitor do Merleau-Ponty e é um leitor do Maine de Biran. Então, a filosofia também se faz assim. Nós vamos fazendo os nossos diálogos, mas vamos encadeando nós próprios os autores. Então, esta é a primeira razão. O que é que significa que ele leu o Merleau-Ponty e que leu o Maine de Biran? Significa que há uma parte da sua filosofia que é influenciada por estes autores. E, portanto, isso interessou-me. Mas há um outro aspecto, e não tem a ver com os meus interesses, porque os meus interesses, enfim, interessam um pouco. O que interessa é aquilo que o interesse de alguém pode representar de partilha de uma determinada ideia, enfim. O que é interessante neste filósofo, no Ricoeur? É o facto de ele nos convencer, na minha opinião, pelo menos, de que eu vou colocar assim a questão, não é provavelmente a forma mais rigorosa, mas o que é importante é que nos possamos entender. Eu vou formular a questão, deixem-me voltar atrás, para dizer assim, para dizer ao contrário. Então, reparem, voltamos ao exemplo do sumo. Eu saboreio o sumo, ou seja, eu descrevo filosoficamente aquilo que aparece como experiência. E, portanto, eu descrevo a dimensão subjetiva da realidade, que, no entanto, faz parte da realidade objetiva das coisas. Não é? Ou seja, faz parte da realidade objetiva do que é a amizade, o facto de ser sempre a amizade de alguém. Portanto, faz parte da realidade do corpo ser não apenas uma coisa, mas ser corpo de alguém. E, portanto, o ser de alguém também tem que ser conhecido. Também se tem que conhecer. Senão fica por conhecer o sabor. Ok.
E então, no nosso exemplo do sabor, ou no nosso exemplo do corpo, fazer a experiência do que aparece é relativamente fácil. Por exemplo, eu posso fazer a experiência do sabor do líquido bebendo o sumo. Posso fazer a experiência do meu corpo, sei lá, em tudo, não é? Porque tudo o que eu faço é uma experiência do corpo. Não há nenhuma experiência que eu tenha que seja feita fora do corpo, por definição. Então, por exemplo, sei lá, eu vou correr e estou cansado. O modo como eu estou cansado permite-me descrever o que significa um corpo estar cansado. E o que eu descrevo quando estou cansado é importante para conhecer essa realidade. Os exemplos podiam ser múltiplos. Eu podia descrever o corpo ao comer, ao andar, ao pensar, ao olhar. Por exemplo, eu posso fazer a descrição do corpo quando olho, que é uma experiência corporal. Não é? Eu estou a olhar para vós. Portanto, estou a olhar com os meus olhos. Que experiência de corpo é que eu estou a fazer no exato momento em que estou a olhar para vocês? Eu posso fazer esta descrição. Isso faz parte da realidade. Ok. O que o Ricard nos traz para esta história é esta curiosidade. Mais uma vez, não vou ser completamente rigoroso, mas vou tentar ser mais metafórico. Ou mais alusivo, melhor dizendo. Desculpem, que era isto que eu queria dizer. Mais alusivo. O Ricard vai nos dizer isto assim. E se uma parte dessa realidade que eu experimento porque ela é dita de uma determinada maneira? Ou seja, e se a linguagem, o mundo da linguagem, diz a realidade e a altera, portanto? É isto que está em causa. É que se for assim, isto traz-me um problema muito grande. Eu, para conhecer quem sou, preciso de conhecer a literatura, preciso de conhecer a linguagem. Porque senão não sei o que é que me está a acontecer, porque há determinadas coisas que me acontecem e que dependem da maneira como são ditas e interpretadas. Deixem-me dar-vos um exemplo. Imaginem que... este é também um exemplo que eu gosto muito de explorar nas minhas aulas. Também o trago aqui para partilhar convosco. Imaginem um exemplo básico. Eu estou aqui a fazer uma conferência, sim? Acaba a conferência e vamos imaginar que não há nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. O que não vai acontecer, porque eu estou à espera das perguntas do público. Imagina que não há nenhuma pergunta, ok? E eu vou para casa e pergunto a mim próprio. Quem sou eu? Ou seja, pergunto a mim próprio. A minha conferência foi boa? Eu fiz uma boa conferência. Estão a ver o exemplo? Eu fiz uma boa conferência. E eu começo a imaginar. Acho que sim. Tenho uma boa sensação. Compreendo este exemplo, já todos passaram por ele. Correu-te bem o teste? Mais ou menos. Mas estou com uma boa sensação. Sim? Ok. Talvez o exemplo do teste até seja melhor. Avançamos por este. Fazer o teste. Correu-te bem? Mais ou menos. Então, mas não me sabes dizer nada? Tenho a sensação que me correu bem. Ok. Portanto, nós estamos a fazer a experiência do saborear. Estamos a fazer a experiência de nós próprios. Neste caso, estamos a experimentar o quê? A dúvida, a antecipação, um certo medo, um certo receio. Vamos ver? Isto são tudo experiências que só aparecem como um membro fantasma. Se ninguém as experimentar, não as descubro. Ok. Porquê? Porque se eu só tiver o cérebro, não sei o que é que está a acender e a apagar. Vamos ver? É esta a regra. Então, muito bem. Então eu digo, tive uma boa sensação. O que é que eu concluo daqui? Correu bem. Tive uma boa sensação, correu bem. Vem a nota. O professor, pode ser, por exemplo, aqui o professor Alexandre, estava mal disposto na véspera e, tumba, péssima nota. Ok? E vocês olhem, classificação. Tantos. O que é que aconteceu à realidade que era, tenho uma boa sensação, correu bem. O que é que aconteceu à realidade que correu bem? Foi transformada. Foi transformada literalmente pela palavra. Neste caso, a palavra da classificação. Isto que é verdade no exame é verdade para toda a nossa vida, segundo o Ricard. Toda a vida humana é uma vida que acontece a este nível. Não é uma, enquanto humana, é uma vida de sentido. Não é?
Olha, vou fazer isto por ti porque este é um gesto de amizade. Onde é que foste buscar essa ideia? Onde é que ela vem? Onde é que a observaste primeiro? Como é que a compreendes? E às vezes dizemos assim, olha, toma lá este imaginem este exemplo, desculpem, um exemplo um bocado ridículo, mas imaginem que eu chego, olha, a amizade é dar coisas. Está bem? Eu vi ali num livro, okay? A amizade é dar coisas. Olha, toma lá, tenho aqui um caderno. Por acaso já está todo usado. Já o escrevi até à última linha. Toma lá para ti. O que é que diz o meu amigo? Tu não estás a ser meu amigo. Estás-me a dar uma coisa que já não me serve para nada. Não tens cuidado comigo. Repare, o que é que aconteceu? Realidade primeira. Eu sou um amigo. Toma lá um caderno. Realidade segunda. Eu sou um amigo. Toma lá um caderno. É a mesma coisa num caso e noutro. Por que não? Porque é que no segundo caso não é a mesma coisa? Porque, toma lá, eu sou um amigo, passa a ser confrontado com a expressão, isso não é ser amigo é dar-me um caderno novo. Não é? Então, reparem, o gesto objetivamente é o mesmo, toma lá um caderno, na primeira dimensão, a realidade é gesto de amizade, no segundo caso, o mesmo gesto objetivo é um gesto medíocre. Não sei se estão a ver. Então isso significa que, para eu saber quem sou, eu preciso de aprender a desenvolver o mais possível a linguagem. Porque, quanto mais linguagem eu tiver, mais coisas me aparecem. Mais coisas me aparecem. Como é que eu treino a linguagem? Segundo o Ricoeur, lendo. No centro da antropologia está a leitura. Porquê é que eu devo ler? Não é porque me apetece. É porque ler é o exercício de contar histórias que permitem que a realidade apareça. Então tu ontem trouxeste-me um caderno que estava todo cheio. Tu és um amigo miserável, não gosto de ti. Eu aprendo isto no jogo dos livros. Não é? Por isso é que para o Ricoeur a biblioteca era a universidade das universidades. É por causa disto. Não é? Porque, através dos livros, eu aprendo a linguagem necessária para dizer a minha vida mais autenticamente. Porquê? Há dimensões do que aparece que precisam da linguagem para aparecer como são. É? Espera aí. Entretanto, nós, então, vamos passar algumas perguntas aí na plateia. Vai haver um microfonezinho a circular para que fique registado também a vossa voz, está bem? Olha, tudo para o YouTube. Para quem fizer. Também. Mas... A pergunta que eu tinha feito, que eu iria fazer é, Sim. a partir desse exemplo do caderno e do caderno escrito, a partir da fala desenvolvermos mais dimensões e supomos que esse caderno está escrito. Não é da fala, é da palavra. Sim, a partir da palavra. Nós também podemos assumir que o caderno está escrito e o que tiver escrito nele também pode mudar a nossa percepção acerca da pessoa. Claro que sim. Sim, essa é uma boa pergunta. Claro que sim. Neste caso, o que eu vos peço é a vossa benevolência para o exemplo. Porque quando nós apresentamos um exemplo, é sempre possível. Nós fazemos o exemplo para ilustrar uma ideia, mas às vezes o próprio exemplo é interpretado de outra maneira e perturba aquilo que nós estamos a dizer. Mas tens toda a razão. Se o que estás, por acaso, está muito bem visto. Por acaso é uma excelente pergunta. E nesse sentido o teu exemplo seria muito melhor do que o meu. Porque o que eu estava a tentar mostrar era a diferença entre dar qualquer coisa que nós pensamos que é boa, mas pode não ser no jogo da interpretação. Mas, de facto, o que tu dizes é um excelente exemplo. Ou seja, o exemplo podia ser, eu escrevi isto, toma, porque o que eu escrevi é a melhor coisa que eu tenho para te oferecer. Mas, nesse caso, o meu amigo, se dissesse, isto não me serve para nada, então, o que é que acontece? Provavelmente, outros diriam, não ligues ao teu... Esse é um falso amigo porque não percebeu que está o teu esforço na linguagem que lhe pode ensinar qualquer coisa. Mas, de uma maneira ou de outra, é o jogo. O jogo é o mesmo.
Mas excelente ideia. Provavelmente o teu exemplo seria melhor e mais complexo. Claro que sim. É a escrita que nos transforma, segundo este filósofo. É a escrita que nos transforma. Mas não nos transforma no sentido de autoajuda ou de receitas de bem-estar, não é nada disso. Transforma-nos porque o mundo humano aparece mediado pela linguagem. E, portanto, uma parte daquilo que eu sou depende da maneira como o que acontece é interpretado. É dito. É mediado interpretativamente. Sem dúvida. Neste exemplo, claro, esse seria o exemplo. Eu ofereço-te qualquer coisa que escrevi, então o que escrevi é o melhor que eu tenho para te oferecer. Então, e o meu amigo certamente que diria, olha, eu sei que isto custou a escrever, obrigado. Aqui teríamos um caso de clara amizade. O exemplo que eu tinha inicialmente era o do professor, o meu exemplo aqui. Eu faço uma conferência, não falo com ninguém e vou-me embora. E pergunto, dentro da minha cabeça, será que eu fiz uma boa conferência? E eu respondi, tenho a sensação que sim. Não, porque eu sou o melhor de todos, então claro que fiz uma boa conferência. Mas imaginem que eu voltava aqui na próxima semana e vos perguntava, então, que tal a minha conferência da semana passada? Foi excelente, não foi? E vocês diziam, professor, não percebemos bem aquilo. Aquela outra parte foi muito aborrecida. Aquela não percebemos. Aquele seu exemplo não é bom. Nós até ficámos perturbados. Subitamente, a minha realidade altera-se. Objetivamente, nada mudou, mas a realidade alterou-se. Este é o mundo humano. O mundo humano altera-se pela linguagem. Por isso é que nós estamos sempre a contar a nossa história e a corrigi-la. E é essa mudança que interessa a este autor. Porquê é que ele me interessava? Porque isto significa que o tal aparecer da experiência também precisa passar pela linguagem. É esta a ideia. Porque a própria linguagem é o tecido da realidade humana. Há um exemplo que eu gosto muito de dar também. Eu ando sempre com os mesmos exemplos na cabeça. Vejam este exemplo simples. Imaginem que um de vós, ou cada um de nós, vai entrar para a escola, para o liceu, tropeça ali à entrada num degrau à entrada do liceu, tropeça e cai, mas cai de uma maneira particularmente embaraçosa. Ainda por cima, no momento em que está a passar um colega ou uma colega que nós queremos impressionar. E nós ali estatelados no chão, num aspecto perfeitamente degradante. O que é que acontece durante muito tempo? Nós levantamos de um salto, vamos embora e não queremos que ninguém fale no assunto. Nós próprios não queremos falar do assunto. Está a ver? Isso já nos aconteceu a todos. Todos temos coisas no nosso passado das quais nos envergonhamos. Mas essa realidade muda. Porquê? Reparem, porque, vamos imaginar, passado 5 anos, nunca mais voltei a falar daquilo, passado 5 anos, estou no café com um grupo de amigos e há um que diz assim, havias de ver agora, vinha aqui a chegar ao café, tropecei, caí e vinha mesmo a falar fulano, todos a rir no café. E eu subitamente dou por mim a contar a minha história do tropeção como se fosse gira. Não te preocupes, eu ainda me lembro, aqui há uns anos no liceu, tropecei e caí e ia a passar fulano assim, todos a rir. A vergonha transformou-se em piada. Está a ver? Este é o mundo humano. Isto é verdade para este mundo, é verdade para todo o mundo. Por isso é que a lei tem que ser reinterpretada. Por isso é que os textos filosóficos têm que ser reinterpretados. Por isso é que os textos religiosos têm que ser reinterpretados. Porque se não são reinterpretados, o mundo permanece pobre. Esta é uma das lições definitivas do Ocidente. No centro da cultura ocidental está a noção de que na base está o texto e o texto é para ser interpretado. E a interpretação começa quando as interpretações entram em conflito. Isto é o nosso... É aquilo que nos caracteriza. Porquê é que o conflito de interpretações é importante? Diz o Ricoeur. É uma expressão do Ricoeur. Porque mais interpretação, mais realidade. Claro, mais realidade. Imaginem que vocês sentem um mal-estar no estômago. Sim? Então, 3 hipóteses. Primeira hipótese.
a do cidadão de rua que é entrevistado. Então, o que é que está a sentir no estômago? Ele responde, não tenho palavras. Estão a perceber? Então, veio do jogo de futebol e tal, foi excelente, não foi? Foi magnífico. Não tenho palavras. Quem não tem palavras não sabe o que é que lhe aconteceu. Não sabe exatamente o que é que lhe aconteceu. Só lhe dói o estômago. Mas doer o estômago pode ser ansiedade. E ansiedade pode ser... Há centenas de livros que falam dela. Pode ser amor. Ai, que nervos que eu tenho. Pode ser medo. Ou pode ser uma úlcera. Úlcera, medo, paixão, ansiedade. Para cada uma destas coisas existir, o que é preciso? Eu, boa, eu a experienciar-me a mim próprio com palavras certas. Porque eu tenho que dizer, úlcera, imaginem que eu vou encontrar alguém de quem gosto muito e tal, ainda agora sinto aqui uma úlcera no estômago. Não resulta. Não. Porque se eu confundir, reparem, estou a brincar, não, estou a ironizar. Se eu confundir, vejam bem, imaginem que eu não tinha palavras para distinguir úlcera de paixão. Estão a ver? A sensação era a mesma, mas eu não tinha realidade. Quem não tem palavras, não tem realidade. Esta é a tese deste filão. O Tomás queria fazer uma pergunta, não é? Podes. Desde o início. É verdade. Porquê o nome do livro? Porque é o nome do livro. Já agora tens que dizer o nome do livro, vá. Memorabilia. Memorabilia. O que é memorabilia? A memorabilia é um nome latino, que significa objetos guardados para recordação. É por isso que, se tu pesquisares na internet e colocares memorabilia desportiva, o que é memorabilia desportiva? Camisolas antigas de um clube, assinadas pelos jogadores, a bola de um jogo determinado. Então, memorabilia são os objetos que nós guardamos para recordar. Porquê é que o livro se chama Memorabilia? Porque é um livro dedicado ao tema da memória, a partir de uma determinada perspectiva filosófica, e colocado a partir da experiência corporal. E segundo o filósofo que eu analiso aqui, o que guarda as nossas memórias mais fundamentais são os objetos. Esta é a tese. Daí memorabilia. O que é que isto significa? Significa que, na minha tese, uma das dimensões fundamentais da memória não é o tempo, nem é aquilo que eu guardo, digamos assim, na minha cabeça, entre aspas. Mas sim, aquilo que permanece nos objetos e o corpo diretamente reconhece. Ok. Um exemplo. Sempre um exemplo. É ou não é verdade que há determinado tipo de coisas, de ações, desculpem, que nós só fazemos em determinados espaços? É ou não é verdade que, por vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de reencontrarem, depois de um longo tempo sem o verem, reencontrarem lá perdido em casa um brinquedo quando vocês eram muito pequenitos. Vocês já fizeram essa experiência? Quando nós reencontramos objetos que são objetos que tiveram ligação connosco, ou espaços que tiveram ligação connosco, que nós julgávamos perdidos, e quando os reencontramos, nós fazemos a experiência do passado diretamente. É como se o passado voltasse a ser presente. O que significa que há uma dimensão da memória que não é representativa, ou seja, não passa pela minha capacidade de recuperar imagens, mas sim pela capacidade do corpo se prolongar nos objetos e fazer dos objetos o seu membro fantasma. Não é? E todos os objetos e espaços são um prolongamento do nosso corpo vivido. Quando alguma coisa nos falta e a reencontramos, o fantasma reaparece. Por isso é que um dos exemplos que eu dou aqui é o
o do ciclista, o de alguém, claro, o exemplo é meu. Eu, quando era jovem, quando tive os 10 anos, talvez, 10, 11, 12, 13, 14, um dos meus passatempos preferidos era andar de bicicleta. Quando era, enfim, pré-adolescente. Era o meu passatempo preferido. Eu lembro-me de chegar às férias, para nós chegar às férias, para mim e para os meus amigos lá da rua, chegar às férias era isso, era tirar a bicicleta da garagem. Durante o tempo de aulas nós não podíamos andar de bicicleta. Claro que andar de bicicleta significa nós pegarmos na bicicleta às 2 da tarde e aparecermos em casa às 7 da tarde para jantar. Era o que significa andar de bicicleta. Então, e portanto e eu lembro, quando era pequenito, que lá na rua cada um tinha a sua bicicleta, era o meu passatempo preferido. Eu depois cresci, comecei a praticar outros desportos, depois abandonei esses desportos, principalmente porque gostava mais de ler, e depois fazer desporto era um bocado aborrecido, uma pessoa sujava-se toda e tal, eu não é? E então, aqui há uns anos, numa evidente crise de meia-idade, resolvi voltar a fazer desporto. E escolhi voltar a andar de bicicleta, fazer ciclismo. Comprei uma bicicleta e tal, comecei a fazer ciclismo. Mais uma vez, a minha pergunta, o filósofo a aparecer. Significa que eu estive, para aí quê? 30 anos sem andar de bicicleta. Podem fazer as contas, portanto, eu agora tenho 24, podem fazer as contas à vontade. Tive para aí 30 anos sem andar de bicicleta. Quando voltei a andar de bicicleta, há 2 fenómenos, 2 experiências que são particularmente interessantes. Primeira, eu ainda sei andar de bicicleta. Compreendem o exemplo? Eu não me tinha esquecido. Segunda experiência fundamental. Quando eu comecei a andar a bicicleta, uma bicicleta que um amigo me tinha emprestado, antes de eu comprar uma bicicleta para eu praticar desporto. A segunda experiência fundamental é esta. O miúdo de 14 anos voltou a aparecer. Não sei se me faz entender. E misturou-se com o adulto a andar de bicicleta. E há um momento em que eu faço a experiência de ir numa rua e subitamente era a rua de casa dos meus pais. O passado voltou imediatamente a ser presente. Como? Estava guardado na bicicleta. É a minha tese. Há uma parte do nosso passado que está guardada para sempre nas bicicletas. Está guardada para sempre nas bolas de futebol. Está a ver? Quando vocês fizerem a experiência de jogar a bola com os vossos pais, o que vocês vão ter à vossa frente não é só o vosso pai. É o vosso pai e o vosso pai com a vossa idade. E ele, sem dar conta, está a misturar os dois. Como é que ele sabe isso? Assim como eu a andar de bicicleta. Porquê? Porque o desacerto entre o jovem e o adulto a pedalar permitiu-me perceber os dois. 2 corpos, uma mesma bicicleta. A bicicleta é, portanto, memorabilia do corpo. Esta é a tese. Essa experiência, vocês estejam atentos a ela. À medida que vamos envelhecendo, nós vamos deixando uma parte da nossa vida nos lugares e nos objetos por onde passamos. E há coisas que, se nós não voltarmos aos lugares, se perdem para sempre. Porquê? Esta é uma das minhas frases preferidas. E fui eu que inventei. A nossa consciência, o nosso espírito, está feito para esquecer. Porque se nós não esquecêssemos quase tudo, estávamos desgraçados. O corpo não esquece nada. E não esquece nada porque se prolonga nos objetos. E quando o corpo reencontra objetos, vem o passado. Mais uma vez, e isto é um fantasma. Por isso é que este livro é sobre fantasmas. Isto é o fantasma. Porquê? Eu, criança, não estou lá, mas estou. Outra vez a andar de bicicleta. Está a ver? Como ao membro fantasma. Como ao membro fantasma. Significa que eu sou o fantasma de mim próprio. E vocês vão fazer essa experiência. É uma das únicas coisas, provavelmente interessantes, no envelhecimento. Não é? É que nós perdemos em juventude, mas ganhamos em fantasmas. E alguns deles são bons. Sim. Mais perguntas, Alex? Sim,
O professor Luís fala muito sobre a maneira de conhecer o mundo e sobre experiência. Eu fico curioso qual é a sua filosofia, a sua perspectiva quanto ao empirismo, se considera um empirista. Boa pergunta. Essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta muito complexa, é uma pergunta filosófica interessante. O empirismo... o empirismo é uma doutrina filosófica de acordo com a qual a origem dos nossos conhecimentos é a experiência, basicamente. Empirismo vem de empiria, que quer dizer experiência. E, portanto, é uma doutrina filosófica segundo a qual, se nós não tivermos experiências do exterior, experiência de qualquer coisa do mundo, nós não podemos conhecer, porque sem essa experiência, a nossa cabeça, entre aspas, desculpem esta formulação menos precisa, estaria vazia e, portanto, não teria nada com que trabalhar. Se entendermos o empirismo nesta perspectiva estrita, de qualquer coisa do exterior que precisa de vir para dentro de mim, para eu começar a formar as minhas ideias, eu, nesta perspectiva básica, não seria um empirista. Mas, se eu pegar na noção de experiência, e se eu afirmar que, para mim, há experiências exteriores e experiências interiores, e que as duas estão misturadas, ou seja, as experiências que eu faço do meu interior são sobre o exterior e as experiências que me chegam pelo exterior têm que, de alguma maneira, se repercutir em mim, então eu poderia dizer que sou um filósofo, como o Maine de Biran, esta é uma expressão dele, um filósofo da experiência íntima. Neste sentido. Não sei... seria um empirista? Provavelmente seria um filósofo, como este autor, que estaria preocupado com as condições de possibilidade da experiência. O que é que torna a experiência possível? E descobriria que o que torna a experiência possível sou, no fundo, eu próprio. Eu próprio. Essa é uma pergunta difícil de responder. Agora, em espécie de contra-exemplo, em espécie de contra-exemplo ao que respondeu ao meu colega, sobre nós prolongarmos nos objetos. Sim. E eles despertarem a nossa memória, como exemplo da bicicleta, provavelmente já lhe aconteceu, que a mim também, encontrar um brinquedo velho em casa. Sim. E a minha mãe dizer, fartavas de brincar com isso quando eras novo. Sim. E eu depois digo, mas eu não me lembro disso. Neste caso acontece meio que o inverso, ou seja, a memória não está presente, mas prolongamos nesse objeto. E como disse, a mente está feita para esquecer. Sendo assim, não será possível, não digo retomar, mas relembrar-nos ou voltar a ter a memória, apesar de já estar prolongada nesse objeto. Não sei, acho que não formulei bem a pergunta. Não, faz todo o sentido. A ideia é esta. Voltamos agora a este tema. A minha tese é esta. Sempre partindo deste pressuposto, uma descrição da experiência subjetiva, etc. Então, vamos lá ver. Vamos considerar o teu caso, o teu exemplo. Reencontras um brinquedo. Sim. A tua mãe diz, brincavas muito com este, mas tu não te lembras. Ok? Muito bem. Na verdade, o que está subjacente a essa afirmação, na verdade, é não te lembras, mas ele lembra-se em ti. O objeto lembra-se em ti. O que é que isto quer dizer? Não te lembras porque não consegues representar nenhuma imagem tua do passado a brincar com o teu boneco. Não te lembras de ter... Ok? Ok. Então, e isto é verdade, ou seja, há uma dimensão da nossa memória que é representativa.
Ou seja, tem a ver com reapresentar, tornar outra vez presente, imagens do passado. E então eu digo assim, ontem fui tomar café. Pronto, então eu trago a memória para aqui. Ok? Mas a memória que me vem através dos objetos não é deste tipo. Não é deste tipo. Não é só deste tipo. É uma memória que movimenta imediatamente o corpo. Movimenta imediatamente o corpo. E às vezes o corpo recorda-se das coisas sem que nós nos recordemos delas. Por exemplo, recordas-te expressamente de... Mais um exemplo. Recordas-te hoje de todos os passos que deste desde o primeiro? Claro que não. Ninguém se lembra. Não é? Lembras-te do primeiro passo que deste sozinho? Não. Não. E o segundo? Também não. E o terceiro? E os de ontem? E, no entanto, o teu corpo, cada vez que dá um passo, recorda-os todos. Por isso é que nós sabemos andar tão bem. Ok? Ora, é isto que acontece com os objetos. Às vezes eu recordo os objetos sem dar conta, ou seja, pelo simples facto de os saber usar. Não sei se já tiveste a experiência de fazer qualquer coisa pela primeira vez sem saberes que sabias fazer aquilo. Em educação física, em desporto. Eu nem sabia que era capaz de fazer aquilo. Sim, mas uma parecida. Parecida. Isto é a memória do corpo. O corpo recorda, mas tu não. E como é que eu sei isto? E agora vem o outro lado da questão. Porque, por vezes, o corpo atira-me para a recordação fantasmas. Mas nem tudo passa para aí. Não sei se... Não, sim. Eu agora lembrei-me também do caso contrário, por exemplo. Eu tenho várias memórias de muita coisa, mas Sim. que não se prolongam em nenhum objeto. Sim. Será este um tipo diferente de memória? Claro, é um tipo diferente. Okay. Nós temos uma memória que é... este não é o termo, mas é uma memória, enfim... Bom, é isso, representativa. Portanto, uma memória intelectual, digamos assim. Este não é o termo correto, mas uma memória que depende da minha capacidade de ir ao passado buscar as coisas. Isso não está necessariamente ligado aos objetos. Mas há outras circunstâncias em que há coisas que eu recordo que já tinha esquecido completamente e que são recordadas, muitas vezes, no encontro com determinadas situações. No reencontro. Certo. Reencontro um objeto. Claro, tu dizes-me, não me lembro disto. Ok, então não faz nada por ti. Tens só a memória corporal. Qualquer coisa que lá está, perdido no corpo. Mas há circunstâncias em que no brinquedo, ou no objeto, tu recordas um ambiente do passado. É isto que diz o nosso filósofo. Recordas um ambiente, uma atmosfera. Não recordas nada de explícito. Recordas... É como se o passado viesse até ao presente numa espécie de uma aragem e depois desaparece outra vez. E tu voltas a ser o normal. Porquê? Claro. Imagina o que é eu, quando me apareceu o pequenito que andava de bicicleta misturado com as minhas pernas, entre aspas, eu quis logo pôr de parte. Então não havia de ir ali um grande estilo na bicicleta. Nós afastamos isso. Mas esses fantasmas estão sempre a aparecer. Fantasma, o que é que significa? Aqui, do ponto de vista filosófico, não significa aquela coisa da cultura popular. Um espírito diáfano com um lençol a percorrer a atravessar as paredes. Fantasma quer dizer o quê? Quer dizer algo cujo modo de estar presente, cujo modo de presença, é a ausência. Vocês perdem as chaves. Ou perdem o telemóvel. No dia em que perderem o telemóvel, nunca o telemóvel estará tão presente na vossa vida. Está presente como um fantasma. Estão a ver? Então, isto é verdade do corpo. Esta é a tese do livro. Isto é verdade do corpo. Ou seja, há coisas que eu não recordo, tudo bem. Há coisas que o corpo recorda. Há coisas que o corpo recorda de tal forma que recorda nos objetos e atira para a minha cabeça, faz aparecer. Não é?
E tudo isso são diferentes tipos de memória. Só que há uma memória que eu conheço. Ora bem, o que é que fizeste ontem? Vou buscar. Mas há memórias que eu olá, tu lembras-te de... E há coisas que eu já não me lembro. As coisas que eu não me lembro, eu julgo que estão perdidas. Em alguns casos, noutros, estão perdidos até ao momento em que eu reencontro os objetos e os espaços que as guardaram para mim. E eu reencontro e elas voltam a aparecer. Mesmo aquilo que eu julgava que já não existia. São diferentes casos, diferentes experiências, diferentes sabores. Parece que o Tomás ainda quer mais uma pergunta. Por exemplo, no exemplo da bicicleta. Sim. Se o professor podia pegar na bicicleta Sim. e podia se lembrar de si em criança, Sim. mas podia não se lembrar como andar de bicicleta. Certo. Isso fazia com que perdesse memória? Provavelmente. Mas o que aqui vale para o filósofo é a experiência que aparece. Portanto, porque se a experiência aparece, se eu faço essa experiência, isso tem que ser verdade. Então, o que é que foi verdade nesse caso? O que foi verdade foi que eu não me recordava de mim. Não me recordava no sentido em que, quando eu comecei a andar, não foi uma imagem que me apareceu na cabeça. Não foi uma imagem. Foi a atmosfera do passado. É isto que diz o filósofo. Uma atmosfera, ou seja, é como se parecesse que eu era outra vez criança, digamos assim. Esta é uma imagem que hoje está muito gasta por causa de... Enfim. Mas é isto. É isto. Ou seja, nós podemos fazer a experiência no presente e como sendo presente de qualquer coisa que já devia estar morto. Mas então não conseguiu, nesse caso não tinha conseguido imprimir uma imagem no objeto? Não tinha conseguido recuperar uma imagem, não. Mas o simples facto do meu corpo se juntar à bicicleta foi suficiente para a recordação aparecer. A minha tese é, então, há dimensões da memória que só aparecem quando o corpo e os objetos se reencontram. Não significa que seja toda assim, mas há alguma que é assim. Por isso é que nós guardamos recordações. Porque é que quando nós vamos fazer uma viagem, compramos um souvenir? Geralmente uma coisa ridícula, pela qual pagamos muito mais dinheiro do que aquilo que aquela porcaria vale. E depois espetamos com aquilo na porta do frigorífico. Porquê? Porque nós queremos manter presente... Porque nós sabemos que vamos esquecer a atmosfera. E temos que ter um objeto para ver se esse objeto agarra a atmosfera da viagem. E então passamos, ou a fotografia. Porquê é que nós tiramos fotografias? A fotografia é um objeto ao qual nós nos agarramos, não é para recordar objetivamente a viagem, é para recordar a atmosfera da viagem, o sabor, a alegria, a tranquilidade. E para isso eu preciso do ímã. É por isso que as casas de souvenirs são importantes. É por isso, não é? Porque num ímã, eu posso passar no ímã e... E este ai não é de nada determinado. Não é daquela rua em específico, não é daquela placa. É a viagem no passado que volta ali um bocadinho. Toca o telefone, a atmosfera desaparece. Estão a ver? Puf! É isto que os filmes nos mostram, estão a ver? Aquela imagem do fantasma que, puf, desaparece. É um bocadinho isso, é um ar e tal, e nós estamos ali, de repente uma imagem, parece que estou... e agora parece que estou noutro sítio. Na verdade, o que acontece é o outro sítio misturou-se com este sítio, ligou-se ao corpo e apareceu. De repente vem o familiar e tal, despacha-te lá com isso. Pronto, desapareceu a atmosfera. Mas que ela tenha estado ali um bocadinho, significa que isto é possível. Porque é que isto é importante? Reparem, é este nível de detalhe da experiência que a filosofia se situa. Sem a filosofia, esta experiência não existia. Não podia ser palavra, menos realidade, menos autenticidade. Não é? Por isso é que a filosofia é, num certo sentido, uma espécie de barreira de proteção da nossa humanidade.
Não é? Não é por causa das frases bonitas, é por causa dos textos. Não é? Porque os textos mantêm a possibilidade de dizer de maneiras diferentes a realidade. Qual realidade? A minha, que eu a dos outros não me interessa. Estou a brincar, esta foi uma provocação. Muito bem. Mais perguntas da plateia? Eu gostaria, por favor, de fazer uma. Claro. Bom, tendo em conta a tese do senhor sobre as memórias, o senhor tem alguma perspectiva que possa compartilhar conosco sobre as pessoas com Alzheimer ou alguma doença de perda de memória? Excelente pergunta, excelente pergunta. Para alguém que estuda a memória, a questão da memória, a situação da Alzheimer é a definição pura de tragédia. Até a definição de que, utilizando uma expressão do Paul Ricoeur, é a prova de que o mal existe. É a prova de que o mal existe. Mas vamos ver a questão de um lado positivo. Se calhar vocês já viram isto. Se não viram, procurem na internet. Se vocês forem ao YouTube, isto foi uma coisa que eu vi há pouco tempo e que me emocionou profundamente, para verem a ligação e para verem a que ponto é que é o corpo que nos vale. Se procurarem no YouTube bailarina, Alzheimer, Lago dos Cisnes. Sim? Bailarina, Alzheimer, Lago dos Cisnes. Vai-vos aparecer uma imagem de uma senhora muito idosa, muito magra, muito debilitada. Sofre de Alzheimer nos últimos estádios. Não sabe quem é, não sabe onde está, não reconhece ninguém. Essa senhora tinha sido prima bailarina, ou seja, tinha sido uma bailarina de balé clássico e, portanto, a cabeça de cartaz. É isso que significa prima bailarina, é a primeira. Portanto, é aquela que é a protagonista. Okay? Tinha sido uma bailarina famosa por causa da sua interpretação no Lago dos Cisnes. Sim? Vemos na imagem, ao lado dela, alguém que faz umas festas na mão, ela não reage. Falam para ela, ela não reage. Está numa cadeira de rodas. Muito frágil, muito magra, cheia de rugas. E, de repente, passam a música do Lago dos Cisnes. Sim? E essa senhora levanta os braços e começa a reproduzir os movimentos do Lago dos Cisnes. Ok. Então, para além da dimensão trágica, este exemplo é para mim muito relevante para demonstrar a tese de que a memória começa no corpo. Porque essa senhora já não sabe mais nada, mas o corpo dela sabia o que fazer no encontro com a música. A música aqui era o exemplo. Não é? Este é o exemplo. Ou seja, o espírito quebra, o espírito esquece. Está feito para esquecer. Isto é uma coisa muito interessante. Por isso é que um dos últimos livros deste filósofo que se chama Paul Ricoeur tem por título, vejam bem, o original, La mémoire, l'histoire, l'oubli. A memória, a história, o esquecimento. Para o Ricoeur, a dimensão mais profunda da memória é o esquecimento. Nós temos que esquecer. Temos que esquecer. Porque senão todas as vergonhas nos destruíam. Todas as falhas nos destruíam. Todas as agressões nos destruíam. Não é? Se nós não fôssemos feitos para esquecer, nenhuma mãe teria um segundo filho. Nenhum viajante que tivesse um percalço voltaria a viajar. Nós somos feitos para esquecer. Mas o corpo é feito para recordar. Porquê? Porque o corpo guarda a memória sem passar pela imagem. Guarda nos movimentos. Então, este livro é sobre, num certo sentido, poderia ser sobre os braços dessa bailarina, que esqueceu tudo representativamente e, no entanto, a música do Lago dos Cisnes e a dança não foram esquecidos pelo corpo. Está a ver? Como se, portanto, aqueles movimentos que a memória representativa já não conseguia recuperar se mantivessem vivos no corpo.
é exatamente como andar de bicicleta. Está a ver? Está tudo unido. É exatamente como andar de bicicleta. Estão a ver? Estão a ver? É isto. Esta é que é... E este livro é dedicado a esse patamar da memória, que é o primeiro. Depois há os outros. Há a memória representativa, há a memória intelectual, há a memória coletiva. Nós temos, sei lá, a comemoração da fundação de Portugal. Isto é memória coletiva, ninguém lá esteve, mas todos temos esta memória. Portanto, há várias memórias. Mas a minha tese é de que esta é a mais fundamental. Ou seja, sem esta, as outras não existem. Era a minha ideia. Obrigado. Porque quem ensina... e essa é uma tese, mas esta é mais especulativa. Porque quem ensina a consciência a recordar é o corpo. Esta seria a minha ideia. Penso que já vai longa, já ultrapassámos o tempo. Isso quer dizer que já acabámos. Isto é sinal de que já acabámos. Gostaria, desde já, agradecer ao professor Luís Umbelino. Eu é que agradeço. E agradeço o privilégio de ter estado connosco eu é que agradeço. Ter agraciado com a sua... E deixo-me também agradecer muito em particular às questões que foram colocadas, porque este é o laboratório da filosofia. Não é? Portanto, mas digo isto sem qualquer... Às vezes os professores têm a mania para... os alunos, muito obrigado pelas perguntas. Não. Esta é uma pergunta de quem... é um elogio de quem trabalha com filosofia. E, portanto, a filosofia começa justamente nessa troca. E, portanto, muito contente e grato por ter vindo e muito contente por vos ter conhecido. E agradecer desde já também a todos estarem presentes mais nesta sessão. E espero que continuem a vir nas próximas sessões também. E muito obrigado mais uma vez, professor. Foi excelente e agradeço imenso a vossa presença a todos. Muito obrigado. Obrigado.